Como aprender inglês sozinho, em casa e de graça? Vamos lá. Eu sempre fiz, quando era novo, né, eu fiz curso de inglês, fiz um bom tempo curso de inglês lá, um ano, quase 2 anos, cheguei a chegar no método lá, no livro intermediário, mas eu vi que eu estava lá bastante tempo fazendo o curso, quase 3 anos, e não sabia falar nada de inglês. Porque geralmente quando a gente está aprendendo lá no curso de inglês, a gente ficava lá aprendendo os vegetais, como falar o nome dos vegetais, aí ficava lá traduzindo cada vegetal, cada fruta, ou então você aprende muito palavras soltas. E quando eu tinha que fazer alguma frase, começar a falar alguma coisa, eu não sabia falar nada, porque eu só sabia falar palavras soltas, só sabia falar o nome dos vegetais, o nome das cores, alguns verbos, algumas coisinhas, e quando tinha que formular alguma frase, não saía nada. Aí, com isso, né, minha mãe não viu, não foi vendo avanço nenhum no meu curso de inglês, nem eu fui vendo muito avanço, ela chegou, foi e me tirou. E depois quando eu fui ficando mais velho, eu fui sentindo a necessidade de aprender inglês, eu queria já aprender inglês para começar a jogar alguns jogos que eu gostava, que tinha lá que eu queria jogar, o joguinho de Pokémon, né, que tinha só inglês, ou queria assistir alguma série, aí eu gostava de ficar ouvindo, eu queria aprender inglês, e foi da onde eu comecei a ver um método que eu pensei que iria me ajudar, e eu comecei a testar. Porque eu estava sentindo por causa dessa dificuldade que eu estava sentindo. E eu fui ver depois, começando a estudar mesmo, agora, né, há pouco tempo que eu estudar mais firme, eu vi que é um método que muitas pessoas usam e que muitas pessoas começaram a aprender inglês dessa forma. Porque é muito difícil a gente aprender inglês só estudando gramática, você chegando estudando gramática. E as crianças, geralmente as criancinhas, a gente quando era criança e as crianças de outros lugares não aprendem a falar dessa forma. Eles não aprendem a conjugar os verbos, aprendem a falar o nome dos vegetais sozinhos. Eles não, eles ficam imersos na língua e de tanto ouvir, de tanto ter contato com aquilo, de tanto ver desenho na televisão, ficar vendo aquelas coisas, ela acaba aprendendo o inglês meio por estar imerso naquilo, por tanto absorver aquilo. Então, eu coloquei aqui algumas dicas que podem te ajudar a aprender inglês sozinho e de uma forma que você vai sentir o avanço de acordo com o que você for estudando. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu vi que eu comecei a estudar e começou a me dar uma noção muito boa de inglês, é pegar um livro em inglês e já começar a ler. Você pode pegar um livro, você pega um livro de inglês que você já leu várias vezes, que você gosta muito, você já sabe como é que funciona a história, e você pega aquela história e começa a ler em inglês. Aí eu fiz isso com o livro do Harry Potter. Eu fui, peguei o livro do Harry Potter, peguei lá o PDF do livro do Harry Potter, peguei o primeiro capítulo e eu cheguei e falei, pô, vou começar a pegar essa primeira frase e vou começar a escrever ela em inglês e depois vou traduzir essa frase em inglês. Então, na primeira frase, eu demorei maior tempão para. Primeiro parágrafo, eu demorei maior tempão para escrever, aí depois para traduzir. Aí depois eu fui vendo que quanto mais eu pegava um parágrafo e ia colocando, ia traduzindo, eu ia aprendendo mais palavras. E se no começo eu demorei 10 minutos para fazer aquele primeiro parágrafo, no segundo parágrafo eu já fui e já demorei 9 minutos para fazer aquele. E já aprendi mais algumas palavras diferentes. Aí depois no outro parágrafo eu aprendia mais ainda. Então, qual era a minha intenção? Minha intenção era, se eu posso demorar aqui, às vezes, 2 meses para terminar o primeiro capítulo desse livro, do livro do Harry Potter. Mas quando eu chegar no final do livro, eu vou estar sabendo bem mais, eu vou estar sabendo muito mais inglês. Então eu fui e peguei, eu fiz isso quase até terminar o primeiro capítulo. Não cheguei a terminar tudo, mas eu vi que eu estava aprendendo muita coisa. E outra coisa que para complementar dessa forma de você pegar um livro em inglês que você já saiba
E você vai na mão mesmo, pega um caderno, escreve tudo em inglês, vai lá, escreve lá o primeiro parágrafo, vai devagarzinho, escreve tudo em inglês, aí depois você chega embaixo, aí vai e vai traduzindo tudo. Vai no Google Tradutor mesmo, palavra por palavra, vai traduzindo, pega algum dicionário, vai lá traduzindo devagarzinho, que você vai aos poucos, isso vai te acrescentar mais palavras, você vai aos poucos retendo palavras, você vai começar a conhecer frases, você vai ver como que a palavra, não vai aprender uma palavra solta, você vai ver como que a palavra é formada naquele contexto, naquela frase, e isso você vai aprendendo de uma forma mais direta, de como que é usado. Você não vai aprender só o nome de um vegetal, a apple, mas como que isso é usado naquela forma lá, como que uma criança pede uma maçã e como que caiu uma maçã na cabeça de alguém e isso aconteceu. Então você vai aprendendo mais frases e ela no contexto real, né? Não tão real que é um livro, né? Contando uma história, mas você vai aprender muito mais do que só aprender solto. E como que você pode fazer para conseguir um livro em inglês? Na Amazon, você pode entrar lá na Amazon e lá tem algumas amostras grátis de e-book. Você pode chegar e pegar vamos dizer, igual o livro do Harry Potter lá. Você pode pegar uma amostra grátis, lá tem o primeiro capítulo do livro que você pode pegar lá de graça, ele todo em inglês. Se você quiser, né, você pode chegar também e comprar o e-book para ir fazendo todo. Mas só o primeiro capítulo dele, você pega o primeiro capítulo desse livro, aí depois você pode pegar um outro capítulo de outro livro que você gosta, o livro 2, e aí você não precisa ter o livro todo, só a partezinha interessante você pode pegar para você começar a estudar, começar a fazer essas traduções. Depois que você fizer isso, vamos dizer, no inglês, algumas palavras, da forma que você escreve e você lê ela em português, não é a mesma forma que você pronuncia. Então, para você começar a aprender como pronunciar as palavras, você tem que começar a ouvir de como que as pessoas falam, porque às vezes você escreve uma palavra de uma forma e eles falam de outra. Então, uma forma legal de você já começando a acostumar com as pessoas a falando, você entendendo um pouco de como que eles estão falando, como que eles pronunciam aquilo que você escreveu. Então, você vai pegar o audiobook do livro que você está traduzindo e você vai pegar esse audiobook e vai escutar essa parte que você traduziu. Então, se você foi lá e já traduziu a primeira parte, o primeiro parágrafo lá, vamos dizer, a primeira parte da história, você chegou e, né, escreveu tudo em inglês, treinou a escrita, treinou a tradução, aprendeu as palavras lá, você vai pegar um audiobook e começa a ouvir. Tem um aplicativo chamado Audible. Vou colocar até o link aqui na descrição desses tudo que eu estiver falando aqui, vou botar depois um link na descrição aqui do vídeo. Esse aplicativo, ele é um aplicativo só de audiobook em inglês. Tem praticamente todos os livros ele tem um audiobook em inglês. Então você pode chegar e fazer o cadastro lá. Eu lembro que na época que eu fiz o cadastro dele, no primeiro cadastro você ganha um audiobook grátis. E se caso não tiver ainda ganhando esse audiobook grátis, você tem 30 dias para você ouvir qualquer audiobook e ele também tem a mesma amostra que você pode pegar igual do e-book, que você pode pegar uma amostra do primeiro capítulo, você pode pegar uma amostra dele dos primeiros 5 minutos do livro. Então, os 5 primeiros minutos do livro já é o suficiente para você bater a tradução que você fez ali e ir acostumando a ouvindo. Aí você pode chegar e ir lendo a tradução e ouvindo ao mesmo tempo, para você ir acostumando. Vai lendo e vai ouvindo. Então é dessa forma que pronuncia isso. Dessa forma que não sei o quê. Aí depois que você vai ouvindo várias vezes e depois você pega aquele pedacinho de áudio que você pegou, você pode ir ouvindo só você larga o texto e fica ouvindo. Você vai ver que de um texto que você não entendia zero de inglês, você não entendia nada, você vai começar a ver que você vai ouvir aquilo e vai entender tudo em inglês. Então, mesmo que seja 5 minutinhos que você vai entender, depois você vai pegar mais 5 minutinhos de outro, 5 minutinhos de outro, e isso vai fazer que você vai só aumentando o seu vocabulário, que você vai aprendendo mais, até que vai chegar numa hora que você vai estar sabendo muito. As palavras vão começar a se repetir, as frases vão começar a se repetir, igual no português, vai começando a se repetir algumas coisas. Depois que você fizer isso, aí você já pode, então dessa forma, nas duas primeiras formas, na primeira forma você vai aprender
a escrever em inglês, né? Você vai estar treinando a sua escrita e você vai estar traduzindo, aprendendo palavras, então você vai estar lá treinando escrita e acumulando palavras novas, traduzindo, e na segunda parte você vai estar aprendendo a ouvir e a pronunciar, né? Ver a pronúncia certa daquela palavra. Primeiro você não se preocupa em começar a falar, você só vai fazer isso. Depois que você tiver já se familiarizando, e se você quiser um pouco mais, vamos dizer, eu quero alguma coisa diferente. Você pode começar a assistir séries, filmes e desenhos em inglês. Se você tiver Netflix, ou você pode baixar na internet algum filme, mas se você tiver Netflix, eu tinha a colega minha chegou e falou, tô começando a assistir Peppa Pig para estudar. Aí eu falei, vou começar a assistir também. Aí eu fui e coloquei Peppa Pig em inglês e com a legenda colocando lá e comecei a assistir. Então fui vendo, desenho para criança geralmente tem uma linguagem muito simples. Então você vai ver que fica bem mais fácil de você. Eles falam devagarzinho, eles explicam algumas coisas. Isso daqui é isso daqui. Meu nome é Peppa Pig. Aí falando, então explicando, você vai vendo que você vai acostumando a ver os desenhos e vai aprendendo. Você acha como que criança aprende a falar? A criança chega uma hora que fica vendo desenho, meu irmãozinho mais novo, quando ele era bem mais novinho, ele ficava assistindo desenho direto ali, assistindo o desenho, vários desenhozinhos ali, e rapidinho ele começou a falar, porque a criança fica, imagina, ouvindo tanta coisa, ouvindo toda hora aquilo, ele vai aprendendo a começar a falar as primeiras palavras. Então você pode começar com um desenho, assistindo um desenho que você gosta, desenho de criança. Aí depois eu fui e passei, depois que eu assisti os episódios da Peppa Pig, né, assisti da Peppa Pig e Dora the Explorer, que é a Dora Aventureira, também é bem legalzinho, também bem para criança, vai explicando, ensina inglês e espanhol. Depois eu fui e passei para Pokémon, que já é um pouquinho mais avançado para criança já maiorzinha, né? Aí já fui lá vendo a mesma coisa, colocando em inglês e lendo a legenda. Mas tem uma coisa aqui, se você só ficar com a legenda, isso vai ser uma muleta para você. Você sempre vai ficar só lendo, só conseguindo assistir se tiver a legenda. Então vai ter que chegar uma hora que você vai ter que chegar e tirar a legenda fora. Então eu aconselho você fazer isso com você pode pegar, se você gostar de seriado, vamos dizer que você gosta de Friends, ou você gosta de Pokémon, assistiu várias vezes algum anime que tem em inglês, algum desenho que tem em inglês. Se você já assistiu muitas vezes ele, chega uma hora que você chega lá e você tira a legenda fora e começa a assistir todo ele em inglês, só em inglês, que dessa forma você vai, vamos dizer, no começo você não vai começar a entender nada, mas você vai acostumando com aquilo, acostumando, você vai chegar uma hora que vai entender tudo que está falando, porque você já sabe as frases todas que já foi feito, que está falando aqui, porque você já viu várias vezes em português, já viu depois com legenda, você vai lá, tira aquela legenda fora e começa a ver sem inglês. Dessa forma, se você fizer isso com consistência, fizer isso direto, você vai começar a aprender inglês numa forma que você, sozinho em casa, você vai começar a aprender. Tem várias pessoas que já fizeram isso e aprenderam o básico para você assistir um seriado inteiro. Para mim, assistir um seriado todo em inglês, para mim é mais do que o suficiente. Para mim, eu não preciso ser fluente, falar tudo certo para entender inglês. Se você assiste um seriado como Friends, você assistiu, vamos dizer, todas as temporadas de um desenho, depois foi ver um filme, você está entendendo tudo aquilo para você começar a falar inglês, se você fizer um intercâmbio, for para algum outro lugar, vai ser um pulo para você começar a falar inglês mesmo, porque você já tem tanto conhecimento, já ouviu tanto, que você pode até começar a falar algumas coisinhas erradas aqui e ali, mas você vai aprender a falar muito rápido se você fizer uma viagem, ou se vier alguém de fora querendo conversar em inglês com você, você vai ter segurança, primeiro que você vai entender o que a pessoa está falando e você vai começar a falar e a treinar sua fala, e daí para começar a falar é um pulo. Então esse é um método que, se você colocar ele em prática, você vai provavelmente aprender a falar inglês. Não tem como não aprender a falar inglês. E se você quiser ter mais algum material por fora para você aprender, também como base, se você quiser, vamos dizer, eu quero um material a mais para me dar um apoio maior. Eu anotei aqui, tem o livro 7 Línguas em 7 Anos, da Débora Barbosa.
Ela é uma menina que foi morar fora com 15 anos, né? Ela já foi morar fora e ela conta a experiência dela de como que ela aprendeu a falar 7 línguas diferentes em 7 anos, que é mais ou menos esse método que eu falei para vocês aqui, que é um método de imersão. Você não ficar lá estudando gramática, é você indo para você botando o celular todo em inglês, você ouvindo música em inglês, você ouvindo podcast, ouvindo série, vendo série, você se imergindo mesmo começando a escrever, né, coisas em inglês, você imergindo, e ela conta, né, com mais detalhes, ensinando outras técnicas, como que ela aprendeu 7 línguas diferentes. Ela fala lá que ela aprendeu muito com Friends. Várias pessoas eu conheço que aprenderam inglês e outras línguas com Friends. Ela falou que ela aprendeu inglês com Friends, depois ela foi aprender o alemão ouvindo Friends, botou lá em alemão com a legenda e depois ouvindo. Depois aprendeu russo com Friends também, porque ela era viciada em Friends, ela gostava muito. E ela foi só dessa forma aprendendo várias línguas e ela ensina o método que ela usava. Outra coisa também para quem está querendo aprender inglês, tem uma playlist The Real Deal do Mairo Vergara. Enquanto eu estou falando aqui, eu vou ver se eu filmo aqui a tela do meu computador, né, entrando aqui no canal do YouTube dele e mostrando onde fica lá a playlist, mostrando tudo direitinho. Mário Vergara, ele simplesmente, ele tem um curso que eu acho que é um dos melhores cursos de inglês que tem atualmente, porque ele ensina dessa forma, né, você aprender, como você aprender mesmo na marra, você lendo, você ouvindo, né, que ele fala que esse método que a gente primeiro aprende a ouvir, depois a gente aprende a falar e a escrever, né, esse método que ele ensina, sem ser focando na gramática. E ele simplesmente pegou o método dele todo, que ele tem no curso dele, que custa mais de R$2.000 lá, e ele foi fazendo várias lives explicando como é que é o método dele e colocou nessa playlist. Então é bem legal, eu tenho seguido essa playlist, estou seguindo essa playlist também dele agora para estudar. Estou começando lá, aprendi a usar o Anki, né, a fazer um método lá de lendo e pegando palavras. Lá ele ensina várias coisinhas também muito legal. E eu fico vendo que o meu inglês tem avançado muito nesses últimos tempos. Tenho começado já a assistir séries, já assistir desenhos, já assistir coisinhas, ler coisa em inglês. Às vezes minha esposa fica vendo as coisinhas e eu falo, entendi o que ele falou, tô vendo isso daqui, aqui não sei o que, bem legal. Já estou aprendendo muito mais dessa forma do que eu aprendi há 2 anos, 3 anos fazendo curso de inglês lá. Depois cheguei no livro intermediário, mas em intermediário mesmo eu não tinha nada. Então esse é uma forma de você aprender inglês em casa, sozinho e praticamente de graça, né, essas formas aqui. Se você quiser, você pode estar, né, comprando o audiobook, comprando o e-book, mas você não precisa. E às vezes você já tem o Netflix, que, né, muitas vezes as pessoas já têm o Netflix, mas se você não tiver, você pode entrar no canal de YouTube, você pode baixar alguma outra coisa na internet e você pode estudar e começar a aprender inglês, ou como a menina falou, né, aprender vários outros idiomas dessa forma, usando essa estratégia simples. Só que a única coisa que você precisa fazer é todo dia se envolver com a língua, estudar um pouquinho e ir aprendendo cada vez mais aos poucos, porque não adianta nada você ter o melhor método do mundo e você não for colocando em prática, que dessa forma não tem como você aprender. Você vai lá todo dia, estuda meia horinha, 1 horinha, ouvindo, anotando e colocando as coisas em prática. Porque dessa forma você não tem como outro resultado se não for você acabar aprendendo a língua que você está querendo estudar, se for inglês, ou se for espanhol, ou se for qualquer outra língua. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou colocar aqui embaixo o link desses métodos que eu falei, da playlist, do e-book para você baixar lá da Amazon, né, e do Audible, né, que é o aplicativo lá. Então, coloque esse método em prática. Se você colocar em prática e ver algum avanço, se achou interessante, depois deixe nos comentários aqui, depois me avisando. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, mais explicativo, com muito roteiro nem nada. Depois deixe o feedback também do que vocês acharam. E eu vou começar a fazer mais vídeos frequentes aqui também. Então se inscreva no canal e esteja aqui acompanhando os próximos vídeos. Até mais!